Olá, eu sou Gizi Paz, terapeuta Ayurveda, e falo com vocês aqui do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Olá, meu nome é Priscila Mota, sou terapeuta Ayurveda e falo com vocês diretamente de uma vila bem pequenininha no sul da França. Oi, Ju! Saudade! Saudade de falar com você! Oi, Gi! Esperando a Gizi entrar. Oi! Ah, agora eu cheguei. Agora eu tô Bom, aqui. chegou! Que legal! Vamos dar um tempinho para ver se entra mais alguém. Vamos. A Ju já tá aí com a gente. Hoje a gente vai abordar. Oi, Ju. É minha irmã, ela é médica pediatra, Uhul, que legal. super na Ayurveda, tem feito os estudos dela, yoga, muito bom. Hoje a nossa live, então, é para abordar o tema Cuidando de quem cuida. Essa é uma live de abertura, né, para uma iniciativa quinzenal de vídeos, então, com informação para profissionais holísticos, terapeutas holísticos, mas para outros profissionais da saúde que querem incorporar, então, uma abordagem mais global, né? Uma abordagem mais integral, tanto na prática profissional, como também na saúde pessoal, né? E assim, Isso. juntos, né, Gi, a gente tem a intenção de alinhar a prática e aperfeiçoando e deixando os tratamentos mais efetivos para que todos nós possamos, então, ter uma qualidade de vida melhor, né, É, Gi? Pri, esse é o nosso pontapé inicial aí nesse trabalho, que a gente achou tão importante se dedicar agora, colocar uma energia para isso, vendo até o nosso estilo de vida, né? O que a gente vem passando. Então a gente entrou em sintonia por causa desse motivo e aí a gente achou interessante dividir isso com outras pessoas também. Sim. E, e nessa época em que a gente vive, né, essa questão toda da pandemia, a era da máscara, a era do distanciamento pessoal, mas a gente também não pode esquecer que a gente vive numa era de cronicidade, em que doenças que são de prevenção ainda são problemas, né, para a sociedade em geral, no mundo inteiro. E a gente precisa resgatar esse senso de unidade, de trabalhar juntos, de dividir experiências e dificuldades, de realmente estender a mão, como eu fiz com você, né? Que eu identifiquei alguns problemas, algumas travas, e aí eu não resisti, eu tive que entrar em contato com você para dividir com você e saber da sua opinião. E ter essa segunda opinião foi importante para mim, sabe? Para reforçar, às vezes, o que a gente sabe, mas não tem a coragem, às vezes, de dizer que tá errado ou que tá te prejudicando, está te puxando para trás, Perfeito. né? Exato, porque enquanto você estava falando, eu pensei assim, poxa, a gente tem que trazer como linha de frente aí nesse processo das terapias a relação mais humana, né? Então a gente não está acima de todas as falhas e de precisar de ajuda, bem pelo contrário. A gente tem que mostrar que isso é orgânico, que isso é humano, que isso é natural. A gente se procurar, a gente se ajudar, a gente se cuidar. E se a gente não fizer isso, como é que a gente vai ter liberdade para trabalhar? Em cima de julgamentos, em cima de dizer o que é certo, o que é errado, a gente sabe que não funciona assim, né? A natureza e o nosso Sim, comportamento é muito mais abrangente do que isso. Então, pedir ajuda é mostrar o quanto a gente está disposto a querer melhorar, a querer se curar, né? Quanto mais etapas a gente vai passando dentro da gente, eu sempre falo isso também, mais portas a gente vai abrindo para as conexões com outras pessoas. sim. E isso faz a mágica acontecer, na verdade. É, Tomando isso como um gancho, Gi, deixa eu só dividir com vocês que estão assistindo. Bem-vindas, que gostoso ter vocês aqui com a gente. Hoje eu estava ouvindo o episódio 182 do Ayurveda na Prática, que foi onde eu conheci a Gizi.
E ela fala, então, sobre essa tarefa de reeducar a mente e as emoções. Então, às vezes a gente tem a facilidade de reconhecer o problema no outro e de suprimir o que a gente mesmo talvez tenha dificuldade, né? As nossas É. barreiras, os nossos sentimentos difíceis, né? Então, olha o que ela fala. Abre aspas. Tem muita tarefa para fazer no nosso universo, aqui dentro. E tarefas muito mais difíceis de fazer do que buscar um trabalho, um sucesso, um status. Isso é brincadeira de criança, perto dos desafios internos que a gente tem tanto. É que na maioria das pessoas foge, não se desenvolve, não se aperfeiçoa. Olha só, o medo de expor, talvez, de se expor, de reconhecer que está com um problema, então te impede de desenvolver como pessoa. Isso é. Olha só, Ah, pode falar. é a coincidência, né? Ontem eu fiz 2 atendimentos que eram exatamente sobre esse tema. As pessoas sonhando em trabalhar de uma forma mais humana, de uma forma mais amorosa, não dentro de um engessamento profissional, né, do que o mercado quer, do que o sistema pede. Então, sofrendo e adoecendo, porque precisavam estar dentro de uma carreira de sistema para sustentar a família, enfim, para buscar sucesso profissional. E internamente é como se fosse, né? São atendimentos extremamente íntimos, onde as pessoas falam: eu não gosto disso que eu estou fazendo, eu quero fazer outra coisa, eu quero, se for possível, poder trabalhar em serviço voluntário, poder me sentir muito mais útil do que representando empresas X ou Y, né? E por tantos anos escolhendo esse tipo de trabalho, a pessoa vai ficando doente. Então, um tempo atrás, cada vez que eu estou falando contigo, eu estou me lembrando de um curso que eu fiz há um tempo atrás, que chama Aperfeiçoando Terapeutas, que também tinha essa vontade. Eu acho que eu nem cheguei a falar para ti, né, Pri, sobre isso. Mas falava dessa vontade de unir os terapeutas já, né? E lá eu falo assim, a definição de energia é a capacidade de gerar trabalho. Então, esse trabalho interno é o que eu me refiro nessa parte que você leu ali. Para a gente desenvolver essa energia que a gente busca, inclusive como terapeutas, né? A gente fala muito isso. A Pri tem uma energia maravilhosa, né? Fulano tem... Nossa, a gente chega perto e tem uma energia enorme. Aí a gente se pergunta, como é que se desenvolve essa energia? É através do trabalho. Mas que tipo de trabalho? Mas que tipo Então, de... então trabalhar sem um fundamento, sem aquilo fazer sentido para a tua essência, não vai desenvolver essa energia. Vai desgastar, por consequência, vai adoecer. Então, indiferente qual seja o trabalho, eu posso escolher uma infinidade de trabalho, mas aquilo tem que estar dentro de mim, aquilo tem que ser a expressão da minha voz, o que eu tenho vontade de fazer. Então, isso é que a gente fala muito dentro das áreas de terapia, quando a gente está atendendo, né? E isso gera muito medo nas pessoas. Então, por isso que eu digo, é muito mais fácil você trabalhar numa empresa, ter ali aquele valor certo todo mês que você vai receber e ficar de dentro de um escritório sonhando com a vida que você gostaria, com os desafios que você gostaria. Esse sonhar não é à toa. É a tua alma te cutucando ali, dizendo, olha, vamos lá, vamos começar a trabalhar de fato, né? E a gente precisa de coragem e precisa dessa assistência, de um dar a mão para o outro, para poder atravessar esse caminho, para poder sair desse lugar de segurança, suposta segurança, e ir para esse lugar onde dá o frio na barriga, onde a gente fica mais desafiado diariamente, né? Uhum, com certeza. E a gente vê que, por exemplo, o que você falou, as profissões que ficam em mais destaque e que a gente busca, né? Como você mesma, trocou a carreira, trocou a universidade de engenharia para estudar terapias naturais e filosofia. Então, Isso.
Você troca uma carreira que as pessoas consideram, ah, você vai ter status, você vai ter segurança, você vai ter dinheiro e conforto, por alguma coisa Exato. que você não sabe até que ponto você vai conseguir se sustentar, mas que você segue aquela voz interior, que eu busco por significado, eu busco por maior expansão da minha consciência. E foi o que aconteceu comigo quando, então, eu decidi que era hora de encerrar minha carreira como enfermeira, mesmo amando a minha profissão, mas entendendo que eu estava colaborando para alguns excessos, excessos de tratamento, excessos de medicamentos, e então eu precisei me afastar para encontrar outras perspectivas. A medicina moderna, ela tem o seu espaço, ela com certeza tem coisas que são insubstituíveis, tem estágios da doença que somente a partir dessas técnicas mais evoluídas e complexas, Modernas, né? modernas, que a gente pode tratar certas condições, né? Cirurgias e tudo mais. Mas a gente precisa reconhecer o lugar das terapias naturais, a forma de prevenção e até de tratamento de uma forma mais sutil, mas que é o que você sempre fala, depende das duas pontas, é o terapeuta e o cliente, a pessoa trabalhando em conjunto. Exato. Então, a gente aprende no Ayurveda que para existir um tratamento, 4 pilares, né? Que é o médico, primeiro, o medicamento e o paciente. Então, aqui no Brasil, muitas vezes, eu falando daqui, né? A parte do médico e do enfermeiro. Muitas vezes, esses dois lados estão fundidos numa pessoa só. Aí existe o medicamento, que é fundamental a gente entender o que é o medicamento, que não é só algo que a gente vai comprar na farmácia, mas o nosso alimento é o nosso medicamento. O estilo de vida é o nosso medicamento. Ter, além desse médico, além do medicamento, o cliente ou a pessoa responsável e ativa do outro lado ali também, né? Que eles chamam de paciente. Então, isso nos diz que não basta só uma das pontas, algumas dessas pontas fazerem sentido. Eu posso dar o melhor medicamento que for, mas se a pessoa não tiver predisposta a se curar, também não vai adiantar. Então, eu sempre digo que, eu falo para as pessoas, ó, estou passando para lembrar que o nosso atendimento é tal horário. Eu gosto de mandar esse lembrete, assim, antes dos atendimentos, porque, e frisar isso, que é o nosso atendimento, porque acontece nas duas pontas, né? Então, eu não vou fazer um trabalho sozinha e também não coloco essa carga em cima de mim. Aprendi a não fazer isso. E eu preciso daquela pessoa ativa ali do outro lado, mostrando que ela também quer entrar, também quer fazer uma parceria nesse trabalho para curar, né? Então, isso sim a gente consegue desenvolver e consegue sair desse lugar de passividade também, de receber as coisas dentro dessas áreas holísticas ou da medicina também, tradicional, como um agente passivo. Isso fala um pouco do que eu aprendi contigo e que me chamou muito a atenção, de como é o sistema de medicina aí na França, né? Que é totalmente diferente aqui no Brasil, mas tem uma coisa em comum. Conta aí, Pri. Tem uma coisa em comum, porque aqui é só você entregar o cartão verde deles, sabe? Eles têm um cartão de saúde, então eles entregam um cartão verde e eles têm todos os atendimentos que eles precisarem. Medicamento, inclusive se você for ao médico, você tem a prescrição do medicamento, você vai na farmácia e não paga nada. Não paga nada pelo médico, pela enfermeira que vem te visitar na sua casa, mas as pessoas ainda continuam tratando as doenças que são totalmente preveníveis. E aí, o que acontece? Aqui na França, eles têm o hábito de comer muito queijo, beber muito vinho, eles fumam muito, e a gente percebe na população já, né, todos os problemas, né, na nossa frente. Mas eles, então, gastam o dinheiro, esse dinheiro público, para tratar essas doenças preveníveis. E às vezes a gente vê o mundo inteiro falando que o mundo sofre de fome, que o mundo sofre de desigualdade. A desigualdade é a má distribuição. Então o mundo é rico, a providência está aí para quem quiser ver, é só abrir a janela. Exato. Mas
a distribuição é desigual, porque a gente está tampando um buraco que a outra pessoa está cavando. Então, aqui tem todo o sistema, tem todo o suporte da parte da medicina. É o sonho de consumo do brasileiro, né? É o que tem aí. É o sonho de consumo do brasileiro. É claro que se você perguntar para um francês, ele vai ter suas reclamações, né? Como todo Faz parte da pessoa, faz parte da persona. Mas ao meu ver, que eu nunca vi uma coisa assim, eu fico encantada. Eu fico, nossa, olha só, que milagre. É um milagre. E o que tem em comum, que me chamou a atenção, é que falta nas duas pontas, tanto num sistema muito bom quanto num sistema precário, investir na educação, né? E é isso que eu acredito que é o trabalho do terapeuta. Sim. Reeducar para que cada um aprenda a se cuidar. Então, todas as vezes que eu atendo, desde o início aí do meu trabalho, até com as mandalas, eu sempre deixei bem claro, se eu entendo as minhas dores, eu entendo as minhas fraquezas, os meus desequilíbrios e doenças, e busco tratamento, eu entendo que isso faz parte das pessoas, faz parte do ser humano. Buscar, né? Ser o agente que vai atrás da sua cura. O que falta é a gente colocar essa força, dar essa responsabilidade nas mãos das pessoas. Olha, você não precisa depender totalmente de um sistema. Usa ele quando ele for realmente necessário. Então, responsabilidade com a saúde é sempre o que eu coloco, autonomia com a saúde, para que vá acendendo essa luzinha, tanto na linha de frente dos terapeutas, que a gente possa ter liberdade para fazer esse movimento, de procurar ajuda, de se cuidar, e que a gente estimule as pessoas a fazer isso também, e não criar um sistema dependente, né? Quanto mais vezes eu atender aquela pessoa, por exemplo, eu garanto o meu sustento. E aí a gente começa a pesar o outro lado da balança, que é a força kármica, né? Então, a gente criando um vínculo de carregar o outro no colo, a gente pesa também para o lado do terapeuta dentro da força kármica, dentro dessa inteligência maior. Uhum. Então, devolve para o outro. Devolve para o outro a capacidade que ele tem de se curar. Auxilia no que você pode, através dos estudos que você fez, das experiências que você tem da sua própria vida, mas não tira esse direito da pessoa ser capaz de se curar, né? Sim. Olha o que a Ju falou. É uma indústria farmacêutica muito forte influenciando o médico. É isso, é exatamente esse ponto, né? A gente vincula, amarra numa necessidade de dependência e de incapacidade para que algumas pessoas possam se sustentar dessa incapacidade. Sim. Você vai puxando o fio, vai, né? O novelo vai que... E tem que puxar o fio, né? Tem que começar a puxar o fio, porque a gente não pode viver nesse bolo embotado, igual você fala, para sempre. Até quando a gente vai viver assim, não é verdade? E eu vejo que essa transformação que vem acontecendo, desculpa te interromper, mas essa transformação que vem acontecendo, ela nos exige cada vez mais isso, uma responsabilidade, né, do autocuidado. E a gente vê que as terapias naturais, elas estão ganhando espaço. A cada dia mais as pessoas estão buscando métodos mais naturais de restabelecer a saúde. Mas os passos lentos. É muito lento ainda. As pessoas ainda vão em busca, né, de suprimir, de ficar livre dos sintomas desagradáveis para continuar trabalhando, fazendo as atividades. Mas, inclusive... essa evolução lenta deixa muita margem ainda para práticas aleatórias, para charlatanismo. Então, às vezes as pessoas não confiam nas terapias naturais porque acham que é bruxaria, que é superstição, que não é nada científico, inclusive chama-se de pseudociência, né? Ainda não foi reconhecido como uma ciência, porque são energias tão sutis que talvez ainda em laboratório não somos capazes de reconhecer, mas a gente é capaz de sentir com esse olhar interno, com essa prática, com essa sensibilidade que só se desenvolve
quando a gente diminui os estímulos externos, não é, Gizi? Mas assim, Pri, essa passividade, de novo a gente puxa para a responsabilidade para nós, né, terapeuta, porque conforme você se comporta, conforme você se apresenta, é como que você vai dar o ritmo para esse desenvolvimento das terapias. Aqui no Brasil tem as terapias integrativas, né, que faz parte do sistema de saúde também. Então, bem nesse ritmo que você falou, bem fraco, bem tímido ainda, mas aí a gente que está ali demonstrando e sendo exemplo desse trabalho, precisa puxar a responsabilidade de como isso está sendo mostrado. Quando a gente estimula as pessoas, né? Dependendo como a gente aparece, a gente estimula as pessoas que qualquer uma das terapias, enfim, vou citar aqui o Ayurveda, pode curar tudo, que eu posso comprar um remédio lá da Índia, que seja, que às vezes importado tem mais validade do que a planta que você tem no pátio da sua casa, por exemplo, né? E que isso vai resolver uma doença grave, e você está estimulando para que seja mal visto esse trabalho das terapias. Porque está usando a mesma ferramenta, o mesmo vocabulário que a medicina está acontecendo hoje em dia. Então, toma esse remédio, cada vez o remédio mais top está sendo lançado. Você vai no médico, às vezes não faz nem os exames, já te dá o remédio, não muda teu estilo de vida. Eu falo pela minha experiência, a grande maioria das vezes que eu precisei de médico, nenhuma das vezes foi solicitado que eu mudasse meu estilo de vida, ou foi perguntado sobre isso. Ah, é a doença X, toma esse remédio, ponto. Então, você já está colocando aí a responsabilidade em cima de algo que está fora. Você já começa a selar, né? Ah, eu não tenho capacidade para me curar, então eu vou tomar esse remédio, ou eu vou naquele terapeuta que vai fazer algum tipo de milagre e vai me curar. Esse é o detalhe. Então, o nosso próprio comportamento... O nosso próprio comportamento também é um tiro no pé. Se a gente faz essa exposição milagrosa. Ah, faz o curso tal, ou faz a medicina tal, que isso vai mudar a tua vida. A gente está estimulando as pessoas a serem de novo passivas. E terapia, esse tipo de terapia que a gente está usando, esse profissional terapeuta que vem surgindo cada vez mais, a demanda vem crescendo cada vez mais, exigência de trabalho, né? Não tem como colocar a terapia nesse lugar passivo. É uma reeducação para as pessoas se movimentarem em busca da sua própria cura. Então, eu acredito muito que a nossa ideia, o nosso trabalho em si, é fomentar, é trazer essa cultura de estimular o outro, de que ele é capaz. Quanto mais a gente fizer isso, e se colocar nessa postura também de quando precisar pedir ajuda, né? Não ser o terapeuta não adoece, né? Como que você está doente se é terapeuta? A gente escuta muito isso também. Então, cada um está na sua busca. E não estimular as pessoas a serem passivas, pelo amor de Deus. Ó, eu tenho uma pergunta aqui. O SUS hoje libera algumas terapias alternativas, que é o que você está falando, né, Gi? Na França isso ocorre? Quem busca por terapias alternativas são pessoas com maior poder aquisitivo e mais intelectualizadas e com mais intelectualidade. Como mudar isso? Foi a Ju que perguntou. Como tornar Quer que eu comece? essas terapias mais acessíveis, pois são terapias caras. Realmente, né, Giz? É o que você está falando, que inclusive a Ayurveda se tornou, né, luxo. Spa, exato. E não é assim na Índia, né? Não é assim na Índia, né? Para responder daqui da França, Ju, algumas terapias alternativas, elas são reconhecidas se forem prescritas pelo médico. Então, o médico prescreve acupuntura, ou, por exemplo, um atendimento com um osteopata, ou uma nutricionista, por exemplo, que vai ter mudar a nutrição da pessoa. Essas terapias são reconhecidas e são pagas pelo sistema de saúde. No Brasil, a Gizi vai, talvez, dizer. Eu não tenho um conhecimento amplo sobre isso,
mas em 2016, a recém foi aprovada essa lei das práticas integrativas aqui no Brasil, né? E o que eu vejo através de colegas e quem trabalha nessa área, quando a gente conversa sobre isso, é que ainda é um início, também existe a prescrição do médico, né? Mais a acupuntura, que está mais adiantada nesse processo. E os profissionais que estão se colocando nesse processo de trabalhar com isso, ainda tem muito voluntariado. Então, tem alguns lugares de saúde, algumas cidades aí que fazem nos postos de saúde yoga ou algum reiki, por exemplo, mas é um círculo de voluntários que se coloca nesse trabalho. É até onde eu sei, né? Se alguém estiver assistindo aí mais para frente e puder contribuir com essa informação, eu agradeço também. E as terapias, elas são caras... Oi, pode falar, Gi. Eu ia falar exatamente isso, Pri, sobre essa segunda etapa da pergunta, né? O Ayurveda aqui no Brasil eu vejo assim, que é uma terapia cara e que é mais elitizado. Mas por isso que eu chamo atenção para a expressão profissional de cada terapeuta, né? Isso se criou assim, isso foi colocado assim pelos terapeutas. E na Índia, o Ayurveda é o sistema público de saúde. É para a população de baixa renda. Então, quando a gente faz esses movimentos aqui, tem que ter muito cuidado. Quem é a pessoa que a gente quer atingir? Como que a gente quer colocar essa verdade aqui como levantando essa bandeira, né? Não me cabe julgar a ação de cada um. Cada um também teve uma instrução diferente, né? Então, dependendo aonde eu estudei, dependendo como que eu cheguei no Ayurveda, eu vou procurar atender de um público mais elitizado. Mas como eu cheguei, o que eu acredito é que é uma terapia de baixo custo. E eu sempre falo isso nos atendimentos, né? Eu não recomendo comprar medicamento caro, medicamento importado, fazer nada que seja fora da tua realidade. E por isso que é fundamental, pelo menos na visão do Ayurveda, a gente entender qual é o universo de cada um. Aonde você mora, né? Qual é a sua condição? Você tem filho? Você trabalha fora? Você tem tempo para se cuidar? E aí adaptar as orientações do Ayurveda para cada uma dessas pessoas. Então a gente tem que entender e se conscientizar como que é o estilo de vida daquela pessoa, fazer uma coisa menos agressiva possível para buscar uma reeducação de hábitos, mas que não necessariamente a pessoa vai investir muito nisso, né? E eu acho que as terapias, elas vieram justamente para baixar o custo, não para aumentar. Porque a gente vê, por exemplo, o preço que você vai colocar na sua consulta ou no seu tratamento. E aí você compara com o preço de mercado, por exemplo. Você não quer colocar muito abaixo porque você não quer desvalorizar talvez a tua profissão, o teu trabalho, o teu esforço, e você não quer também colocar muito elevado porque senão não vai ter procura. Então você tenta chegar ao meio termo. Mas essa visão é uma visão de quê? Para o meu sustento, para o meu conforto, para o meu reconhecimento. Se eu pensar no outro, então eu acho que o valor vai se ajustar de uma forma totalmente diferente. Tem uma história que até você mencionou alguma coisa assim antes, que é um dentista que tinha um filho, dentista também, tinha acabado de se formar, e o pai falou, como eu tô quase me aposentando, vou tirar minhas férias, vou viajar, vou deixar o menino cuidando do consultório. E ele foi. E aí, quando ele voltou, o menino todo feliz, pai, lembra aquela mulher que vinha aqui todos esses anos? Eu curei ela, eu arranquei o dente dela e ela tá curada. Menino burro, ela pagou sua universidade. Então, tipo, né? Perfeito. Ver o interesse próprio da profissão, do sustento. O dentista fazia tantas vezes ela ir lá, que a frequência dela sustentava a família dele, né? Um exemplo, assim, né? Então é isso. Exatamente. Né? Você precisa pensar e refletir o quanto vale teu trabalho, quanto que a pessoa pode pagar por isso, quanto que é um valor justo, quanto ela precisa, né? Porque às vezes e se eu relacionar não é suficiente.
E se eu relacionar a dependência da outra pessoa por uma questão financeira, eu, na minha visão, eu já colocaria isso dentro de uma vibração de escassez, né? Então, eu estou pertencendo àquele sistema que talvez vai me adoecer e vai me colocar em dúvida, em xeque com a minha própria verdade, né? Lá na frente, passa os anos e aí a gente vai começar a se questionar, poxa, mas será que foi certo? Será que era isso mesmo que eu tinha que fazer? Às vezes usa de um trabalho que poderia ajudar muitas pessoas para benefício próprio. Então, a demanda de alma ali, o trabalho de alma estava certo, mas como você interpretou ele, foi um pouquinho distorcido. Isso lá na frente vai pesar. Sim. Então, também acreditar na abundância do universo, acreditar que você está fazendo o que você veio para fazer e que o universo não vai te deixar desamparado. Não precisa vincular as pessoas ao teu sustento, né? Uhum. Olha o Fábio falando. Fábio, sim, terapeuta Ayurveda cobrando 450 pilas. E a Exato. Ju, a história foi meu pai que me contou, é verdade. Do dentista. É. Mas é verdade, são os pacotes, né, que as pessoas fazem. Então, o pacote detox ou um programa, né, completo. Ou às vezes a pessoa vai cobrar uma consulta, né, um valor que talvez é o valor do mercado. Então, você fica mesmo, né, não vou, né, não vou me consultar porque R$ 450 eu posso ir lá no postinho de casa e pegar um Doril, né? Na farmácia e resolver a minha dor. Fábio, e também tem um outro lado aí que eu acompanho bastante, é que muitas vezes é uma oportunidade do profissional que cobra R$ 450, ele atingir esse público que quer pagar esse valor. Então, a gente tem que ampliar um pouquinho a nossa visão também e ver que não tem absolutamente algo errado, né? Quando eu tento chegar naquele profissional que eu acredito e ele não abre exceção, é uma outra conversa. Dizer assim, várias vezes já consegui chegar em pessoas que eu admiro e que eu confio no trabalho e não precisei pagar o valor de mercado, né? Mas tem aquilo ali porque é um tipo de vibração também, e não estou justificando, não estou defendendo nem nada, mas só para a gente, como eu gosto de filosofia, né? Colocar a discussão na mesa, é um tipo de profissional que atinge um público que a gente não atenderia, por exemplo, estou falando eu e a Pri, né? Então, alguém que está disposto a pagar esse valor, tem até mais caro que isso, viu? Tem até 700 e pouco. Ele vai chegar nesse profissional por causa, muitas vezes, desse valor. Não, o cara realmente é bom porque ele está cobrando esse valor. E ele é que vai ter a oportunidade de tocar o sininho dessa reeducação, dessa mudança de hábitos nessas pessoas. E não a gente. Então, a gente não atingiria esse público. Essa conformidade, essa verdade, ela precisa estar estável dentro de você como terapeuta também. Qual é o teu público? Qual é a tua linguagem? Aonde você quer trabalhar? O que você quer atingir? Então, às vezes, o preço não está relacionado necessariamente a um interesse financeiro, mas é uma oportunidade de trabalhar e ter as ferramentas certas para trabalhar com um público diferente. Então, o interesse, ele está tanto na pessoa que cobra R$ 450 quanto na pessoa que cobra R$ 80. Se eu tiver aquela necessidade de captar a pessoa através do dinheiro, o que eu vou fazer? Tá em mim isso, né? Incrível. Ô, Gi, deixa eu te falar uma coisa aqui. Que eu separei aqui algumas questões, né, da saúde do terapeuta, né, pra gente começar, né, nesse primeiro vídeo, porque foi como eu cheguei a você, buscando tratamento. Vi que as minhas práticas já estavam no meu limite, eu não conseguia enxergar aquilo que estava por trás. Só para explicar para vocês, eu comecei a sentir dores nas articulações do lado esquerdo, então todo o meu lado esquerdo. É claro, eu sou mãe de uma menina pequena, carrego ela para cima e para baixo, mas eu percebi que tinha coisas emocionais por trás disso, não era só, afinal, meu corpo enfraquecido, é claro que um lado ou outro vai sofrer mais, né? A parte enfraquecida é que sofre
às vezes com o desequilíbrio, não é verdade? Isso. Então, Gi, na sua opinião, assim, um profissional, por exemplo, eu sou terapeuta Ayurveda, você é terapeuta Ayurveda, eu te busquei. Você acha que isso é válido? Um profissional buscar a ajuda do outro profissional para checar, fazer um check-up, por exemplo, antes de eu sentir as dores no corpo? Seria válido eu buscar a opinião, uma segunda opinião para fazer um check-up? Ou somente quando a gente sente que nossas, né, técnicas estão esgotadas que a gente deveria procurar alguém? Eu vou falar pela minha experiência, assim, como que eu costumo trabalhar. Eu acho que não é só válido dentro do profissional de Ayurveda, mas o Ayurveda procurar qualquer outra área ou qualquer outra área chegar no Ayurveda, que possa ter essa cultura da gente repartir, da gente compartilhar visões diferentes. Mas eu vejo muito que a gente como profissional, como está estudando toda hora, está se observando toda hora, a gente consegue muitas vezes endereçar. Olha, eu sei que tem isso, mas eu não estou conseguindo virar a chave. Também aconteceu isso recentemente no atendimento. Eu sei que eu tenho isso, mas eu não consigo entender que movimento que eu faço que faz isso. Então, você já está num processo investigativo, né? Você já está querendo se colocar numa posição de melhorar, mas eu sempre falo assim, se coloca na fogueira. Se coloca nessa coisa de não estou entendendo, me ajuda, olha de fora aí e vê o que você está enxergando. Então, essa Exatamente. troca eu acho que é fundamental. E ela é rica, né? Precisa acontecer, porque o jeito que você vai me olhar, muitas vezes, vai abrir milhares de possibilidades para ampliar os meus estudos. E quando a gente faz isso com a gente, quando a gente aceita o olhar do outro, às vezes pode procurar mais de uma forma de terapia, né? Então, coleta aquelas informações que o outro está olhando, sem ter vergonha ou pudores. Aqui não entra esse tipo de... E aí você começa a questionar, não, então, esse caminho, vou tentar por esse caminho e vou ver o que acontece. É a experiência que você está colocando no teu corpo, você está se colocando dentro de um laboratório. E quando você faz esse processo, eu sempre recomendo que as pessoas registrem os seus processos, anotem. Você, como terapeuta, como agente de saúde, enfim, vai entender muito melhor o teu cliente. E é dessa forma que você realmente aprende. Então, a gente pode passar muito tempo estudando e aprendendo os nomes lá mais difíceis que tiver, só que a gente só grava a experiência mesmo quando a gente passar por ela de dentro. Então, como terapeuta, eu acho muito bom quando aparecem essas questões. Eu fico curiosa, eu fico sedenta para tentar encontrar ali a mecânica como isso aconteceu. E aí eu vou para a parte de experiência. Porque eu sei que vai abrir a porta e as demandas lá de fora, as pessoas que estão precisando dessa leitura, vai começar a surgir. Então, por isso que o trabalho interno faz a nossa energia ampliar, né? Se trabalhar, faz a gente... É incrível, né? Porque conforme a gente vai descascando, é tipo uma cebola, né? A gente vai tirando as cascas, né? E aí o que é mais externo, o que é mais superficial, a gente vai deixando de lado e vai abrindo espaço. Às vezes, quando você começa a se tratar, você percebe que talvez você está ficando pior, ou que algum sintoma está mais evidente. Mas é porque o seu corpo está num processo de transformação e desintoxicando, e talvez, né, você sofrendo uma perda. Eu tive muita dificuldade no início, quando eu comecei a estudar Ayurveda, de me desvincular de alguns alimentos, por exemplo, né? Eu sou muito cafa por essa questão alimentar. Então, alguns alimentos foi muito difícil para mim dizer adeus. Então, por exemplo, queijo foi no começo desse ano, não, em março que eu decidi não comer mais. Então, isso fez uma diferença, assim, ó, drástica na minha qualidade de vida. O queijo. Eu nem comia queijo muito, sabe, processado, mas coagulava o meu sistema. E você fala, ah, não, é só um queijinho aqui, um queijinho ali, né?
Enfim, é só mesmo você deixando ir, abrindo espaço, que aí você consegue se tratar, né, Gi? Mas essa dificuldade também do terapeuta procurar ajuda é uma forma da gente se apegar aos nossos vícios, né? Então, às vezes, a gente não se sente pronto para abandonar esses vícios, precisa de um pouquinho mais de caminhada, muitas vezes de sofrimento nessa caminhada, para daí chegar ao ponto de dar o start. Então, a gente Exato. precisa desapegar, reconstruir o nosso corpo sempre. Isso que as nossas células fazem. A gente se regenera. Então, a gente chama isso, tecnicamente, dentro do Ayurveda, do dosha viciado, né? Então, a gente acredita que a nossa identidade é aquela pessoa que come queijo, vamos usar esse exemplo. E a gente precisa soltar ela e exatamente. criar, Faz regenerar esse parte, né? corpo. É. E Então, com isso é todos os outros importante também. hábitos, né? Com todas as outras questões de identidade, né? As questões que a gente até da própria identidade, é a religião, é o time de futebol, é o partido político. Então, a gente se identifica e se apega Perfeito. tanto com isso que quando, né, faz aquela dor, né, quase que visceral para você se desvincular. E a gente, na verdade, não é nada disso, né, Gi? A gente Não é nada disso. nada disso, né? A matéria é a matéria, a gente é outra coisa. É outra coisa, não tem relação com o que é tão palpável, na verdade. É. Olha só, E essa é a beleza, né? Essa é a magia. tem uma pergunta aqui. Maravilhosa. Reconhecer e soltar esses doxas A viciados, Márcia! sem apego e aversão. Rumo isso mesmo, né? Sem apego e sem aversão. Super importante isso. Olha só, Gi, já ouvi muito dizerem que é preciso se ajudar primeiro para depois ajudar o outro. Uhum. E ao oferecer o tratamento, eu sinto que a gente é tratado, né? Conforme você oferece um tratamento, você acompanha um caso, a gente sofre todo esse processo de tratamento pessoal também, né? Mas Eu sinto isso também. o contrário também pode acontecer, não pode? Como é que um terapeuta, na sua visão, poderia se prevenir essa troca que vai te deixar mais, como que eu posso dizer, esvaziado? Na questão de cansado, você fala, Pri? Eu não sei, alguns atendimentos parece que sugam a energia, que te deixam mais cansado mentalmente ou fisicamente. Eu não sei se já aconteceu com você de você fazer um atendimento Já. e ficar exausta. Sim, eu Como que a percebi gente pode... a raiz que isso acontece. Então, a gente trabalhando como terapia, eu entendo que a gente está sempre com a melhor disposição do mundo, né? Louco de vontade para ajudar, para tentar resolver aquilo, assim, a gente fala de uma boa vontade muito grande, né? Só que a gente tem que saber sempre como que essa dança acontece. E precisa ter uma dança entre duas pessoas, né? Precisa ter a devolução também. Então, aonde eu percebi que acontecia essa raiz do cansaço, e de vez em quando isso acontece, eu tenho que me policiar, é quando não existe o paciente do outro lado. Que foi aquele exemplo que eu dei antes de como é que acontece o tratamento. Então, às vezes eu venho ali de uma série de atendimentos, a semana tá legal, tô super feliz, tá acontecendo várias coisas que te distraem, né, positivamente, assim. E daqui a pouco cai uma para convencer a pessoa dela prestar atenção nos seus hábitos e que, de repente, se abrir para algumas mudanças podem gerar resultados diferentes no corpo dela. Quando eu, como terapeuta, faço muito esforço de pensar demais, escolher caminhos demais na minha mente para tentar trazer esse exemplo para as pessoas, é onde eu me desgasto. Porque o que acontece? Às vezes eu demoro, justamente por causa dessa distração, porque está vindo tudo legal, eu demoro para perceber que a outra pessoa não quer o tratamento. Ela está fazendo aquilo assim, tá, vou lá e faço, vou não sei o quê. E quando você toca na ferida, é uma reação muito comum.
você está falando da comida, você viveu isso no seu atendimento, né? Você está falando da comida e eu faço uma pergunta pessoal. Ah, mas escuta aqui, será que você não se comporta assim? Eita, colocou o dedo na ferida. E a pessoa se retrai. Quando ela não está predisposta a Aham. se curar, ela vai negando, ela vai transformando aquele atendimento numa coisa de defesa. E aí sim a gente começa a Justificando, se né? gastar demais. É. Porque ela não está querendo fazer a troca, ela não está querendo fazer esse trabalho em conjunto, e um dos lados se desgasta demais para tentar trazer a outra Sim. pessoa. Então, o que eu aprendi é desenvolver o mais rápido possível essa visão, essa sensação, para parar quando for necessário. Para tirar o meu tipo de campo, assim, no desgaste, eu falo, né? Durante um atendimento, para deixar a pessoa mais tranquila, mais leve, não tão pressionada. Para ela conseguir Uhum. voltar de novo e mostrar que ela também precisa dançar, que ela também precisa se movimentar. Ou se ela não quiser, a gente vai falar sobre outra coisa. Ter essa Sim. sensibilidade, né? Vamos falar sobre uma coisa que é muito comum, terceirizar a culpa durante um atendimento. Então tá, entendi que ela não está querendo chegar nesse ponto, vamos falar da mãe, do pai, do filho, do marido, e Legal. fica passeando por ali, para não Maravilhoso. corromper, né? Para saber o limite. Então, minha experiência, o desgaste acontece quando a gente está fazendo o trabalho de duas pessoas. Uhum. Olha só, Fábio. No A. O que que é o AH? Deve ser algum. Não sei o que que é, Fábio. No AH. Eu não estou Fala que vendo. o paciente não tem disciplina e médico deve abandonar o caso. A Ju. Agora imagina isso na medicina quando você tenta mudar um hábito e tudo que o paciente quer é um medicamento. É É. isso. Isso que eu me referi antes. A gente tem a medicina fazendo esse papel há muitos anos, né? Recentemente na história da medicina falando, né? De construir um paciente passivo. Então, quando eu falei antes sobre o comportamento terapeuta, era esse paralelo que eu estava tentando colocar. Que a Uhum. gente não repita essa falha. Que a pessoa, quando vier procurar uma terapia, ela saiba que ela vai ter que arregaçar as mãozinhas e trabalhar junto. Uhum. Mas essa delicadeza com que você trata a pessoa que ainda não acordou, que ainda está na defensiva, é maravilhoso, porque eu acho que a partir desse ponto em que você vai se adequar, vai adequar o tratamento a ela e não vai se desgastar, indo para esse lado. Ah, então tá, vamos falar da sua mãe, vamos falar do seu pai. Entendeu? Essa delicadeza, essa sutileza, talvez mais para frente é que a pessoa vai conseguir ter uma visão Claro, diferente, começar a não pedir o remédio e sim a querer entender a mecânica que está acontecendo dentro dela, né? O é, Ayurveda é uma ciência maravilhosa, é uma ciência linda que cuida dos detalhes, né? Então é assim, é o hábito, é a rotina que vai te dar suporte, não é o hábito que você vai, que a sua mente te leva, mas é um hábito que é coerente com a sua necessidade. Dá importância para a sua alimentação, para a sua espiritualidade, tudo isso influenciando em como a sua mente age, em como que você apresenta suas emoções e como você lida com o exterior. E tudo isso, esse conjunto, causa impacto direto na sua saúde, no seu bem-estar e também no atendimento que o terapeuta oferece, né, Gizi? Para quem quer, então, dar esse pontapé inicial e falar, eu quero melhorar minha prática, quero melhorar minha saúde e oferecer um tratamento com mais qualidade. Qual seria, assim, o hábito, a rotina top one, assim, a melhor, para começar? eu digo que o início, o Fábio falou ali, é o Ashtanga Hridaya, que é das literaturas clássicas da Ayurveda, o AH. E exatamente Ah, contigo. A gente ah, pensei que segue o era processo, o paciente aula. não quer. E Ah, eu sempre olho pelo meu processo, né? Eu não consigo olhar pelo lado de outra pessoa. Então, a minha
é autoconhecimento. Então, a chave que eu diria que tem que virar é o tanto que eu estou disposto a me conhecer. E conhecer é tudo. Uhum. Com base nesse teu conhecimento, e essa predisposição seria o processo inicial, então, de querer se conhecer e entender que não existe uma prática para sempre. Não existe. A gente fala muito das rotinas diárias dentro da Ayurveda. Sim, é muito legal, é o básico do básico. Cada não definir como, eu sou vata, eu sou kapha, eu sou pita. Não engessar isso. Porque dependendo como está a temperatura do dia, como está a turbulência familiar em casa, como está o teu trabalho, a demanda de trabalho, como estão as tuas emoções internas, esses doshas vão mudando. E essa liberdade de expressão que a gente precisa ter para equilibrar a saúde. Quando a gente se engessa num comportamento, onde vai viciando um dosha, onde a gente vai ficando mais propenso a doenças, né? Então, estar aberto todos os dias para ouvir o que o teu corpo fala, para cuidar dele da melhor forma e buscar recursos, tanto com profissionais quanto com instrumentos no momento adequado de cada dia. Desculpa se a resposta não foi direta, mas Não, é assim, é muito orgânico a nossa vida, né? Assim, a gente não é um dosha. A gente não é um dosha, né? E talvez esse pontapé inicial venha mesmo da consciência, né? Do se perceber, do identificar o que está causando o desequilíbrio, né? E a partir daí, então, entrar com a ação, na verdade. Acho que esse é o primeiro, né? A base de tudo, né? Tá travando para mim. Eu tenho mais uma fala aqui, ó. Parar de esconder o sintoma é trabalhar na causa. Vícios mentais de uma geração inteira. A Aline falou, verdade, Aline. Perfeito. É uma geração inteira. E isso é... Como unidade, é claro que a gente sente os efeitos do todo, não é verdade? A gente sente Sim. Toda essa energia se movimentando em rumo dessa vamos dizer assim, é uma movimentação quase que contrária com a nossa natureza. A gente pode perceber que é uma vibração contrária. Então a gente vira num sentido anti-horário, praticamente. E por isso que tem que ir devagar, né? Eu mostrei para ti, ó, a camiseta que eu gosto de usar. Do mínimo. Menos é mais, quanto menos sabe? É mais, tipo, né? Vai devagar, porque ir contra a correnteza, contra esse fluxo social aí, faz a gente se desgastar muito. Então, amor próprio, autocuidado é fundamental. É fundamental. E você falou para mim em outro momento uma coisa muito interessante sobre o núcleo do profissional em casa, né? Então, precisa cuidar desse espaço, dessas relações pessoais, e isso vai influenciar também no teu trabalho, não é verdade, Gi? De a gente não achar que está fazendo o nosso trabalho só quando a gente está atendendo pessoas estranhas, por exemplo, né? Atendendo nossos clientes. Nosso trabalho ele acontece dentro da nossa base. Então, são percepções diferentes aí, né? Volta aquela coisa de, eu só estou trabalhando na indústria, né? Quando eu estiver no sistema, ou eu só estou trabalhando quando eu estiver atendendo as pessoas ali naquele momento. Não. O trabalho principal ele acontece na saúde do nosso núcleo, né? Tanto no meu bem-estar, na minha qualidade de vida, quanto das pessoas mais próximas de mim. Então, a gente brinca assim, a gente não vai coletar essas moedinhas cósmicas só trabalhando para o outro.
A gente vai coletar muito mais quando a gente conseguir ajudar as pessoas mais próximas da gente, não de uma forma de imposição, mas entendendo como é que essa realidade nossa acontece. E aí sim, vou dizer o tempo que sobra, mas despender um tempo que não é o mais importante de todos, para a gente poder fazer esse trabalho como terapeuta também com outras pessoas. Mas dar mais valor com a nossa família, com o nosso núcleo, a nossa vida, né? Isso é muito lindo. E olha só, Gi, a gente ainda não tem muito definido qual vai ser o nosso tema para a próxima live, mas eu gostaria de deixar aqui uma sugestão, então, para a gente falar como promover o teu trabalho. A gente vê hoje em dia muitas pessoas promovendo a cura, né? O emagrecimento, a cura, né, da obesidade, né? E outras coisas mais. Então, como promover o teu trabalho? A gente fala isso, então, na próxima live. Isso. Boa ideia, Pri. E não é? Que a gente traz, então, na parte profissional, então, como é que você quer, né, dividir o seu trabalho, como é que você quer expor o seu trabalho e como é que você quer divulgar o seu trabalho com terapias naturais para o público, né? Para ser aquela linha de frente, para ele te conhecer, para ele chegar até você e o que você vai fazer com isso depois? Como que você vai lidar com esse cliente do depois? Então, Nesse momento de pandemia, né? Que mudou todo o estilo de trabalho, né? Então, exatamente. E agora a gente está precisando aprender a lidar com a máquina, né? Então, a gente pode falar sobre isso. Se você que está assistindo tiver alguma outra sugestão, quiser mandar uma mensagem para mim ou para a Gizi, a gente está super aberta, inclusive para o formato dessas lives, que isso é um material que a gente quer deixar guardado, a gente quer deixar compactado para ser material para utilizar mesmo, né? Para ser útil para nossa prática. Exato. E você quer falar mais alguma coisa, Gi? Eu quero agradecer. O livro que você me mandou. Esse livro eu uso nas terapias também. Você pode curar a sua vida. Bom. Muito lindo. Só queria dizer mais uma coisa, que a gente fala muito de autocuidado, de autocura. A autocura não é somente você se curar sozinho ou por milagre divino. A autocura é você permitir que seu corpo, né, se ajuste. E isso pode ser ajudado por outras pessoas, por outros profissionais, não é verdade? Exato. E eu queria agradecer ao todo por ter te encontrado, né? Lá no cantinho, a gente fala aqui no sul, nos Cafundó da França, porque é uma cidadezinha bem pequenininha, né? E e essa afinidade que a gente teve, essa intimidade tão rápida, tão intensa, eu sou muito grata por essas parcerias e fico muito feliz, principalmente com isso. Acima de tudo, é essa felicidade que eu tenho hoje por esse encontro tão lindo. Nossa, obrigada. Eu que te agradeço muito, muito pelo seu carinho, pela sua dedicação, profissionalismo, disponibilidade e parceria. Obrigada mesmo de coração. Também quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo ao vivo. Obrigada por gastar esse tempo aqui com a gente. Isso estimulou muito. Obrigada pelos coraçõezinhos, pelas perguntas e comentários. Espera a gente que em 15 dias a gente está de volta, as duas juntas, e com vocês. Isso, também. Muito obrigada, pessoal. Adorei a gente ter essa construção criativa, essas perguntas bem interessantes aí. E vamos trabalhando e vamos se desenvolvendo em parceria. Beijão. Beijo, Gi. Até a próxima.